Alguém aqui não sabe o que significa a palavra moitará? Não tem problema, é só levantar a mão, porque eu vou explicar. Isso é da antropologia. Quando os irmãos Vilas Boas juntaram 19 comunidades indígenas no Parque Nacional do Xingu, os indígenas começaram imediatamente, já que eles eram vizinhos, a reencenar um antiquíssimo ritual deles, chamado moitará, que é um ritual de troca. Então, todos iam, uma vez na aldeia Camaiurá, uma vez na aldeia Iaualapiti, e bebiam muito, faziam muita chincha, dançavam, lutavam ruca-ruca, os rapazes escolhiam meninas para casar, e o que era a troca? Os Camaiurá que eu conheço, eles fazem um arco de madeira preta, que é um arco assim para Aquiles, que é uma maravilha, então eles levam o arco. Os Vaurá fazem umas panelas de barro com interior preto, que são maravilhosas, eles levam as panelas. Depois outros fazem colares de conchas, ou fazem, enfim, redes, cestas, e levam, e é uma feira geral de troca. Foi o Bainton que teve essa ideia de dar um nome? O Lacasse, um abraço para ele. É uma ideia muito feliz, porque isso aqui é diferente de um congresso, é diferente de um simpósio, porque é um moitará de troca. Então, o que nós vimos nesses dias? Trocas incríveis. Por exemplo, eu sou da época que você ia para o clássico ou para o científico. Eu nunca estudei biologia na vida, embora eu goste do Dawkins, eu tento ler o Gen egoísta. Mas ontem eu fiquei tomado por aquela exposição, não só me levou a confessar a minha ignorância, mas de ver, por exemplo, a biologia, a ciência da vida, a ciência da natureza, ela está pouco se lixando para as barbaridades que nós, humanos, dizemos, isso é anormal, vai para a fogueira, vai preso, vai ser morto, vai ser enforcado, porque ela cria o que a gente chama de anormal. Então, essa troca foi maravilhosa. Cadê ele? Júlio. Foi maravilhosa, porque você até dizia, não é a sua opinião, né? São fatos, são estudos, mas isso patenteia que a gente é capaz de fazer visões amplas, né? Multidisciplinares. E, para mim, essa foi um grande impacto, como do Saulo, de perceber a enorme capacidade de empatia que ele tem com as crianças. Eu achei uma coisa comovente. Aquilo foi uma troca, porque não era teoria, não é informação científica, era puro coração dele. E esse é o novo homem, que eu vou falar depois. E todas as outras intervenções, né? Eu acho que elas se complementaram, não precisam concordar, elas todas, e daqui a pouco eu vou dar a minha visão do labirinto do falo, que não necessariamente concorda, porque o moitará não é para concordar. Eu levo o meu arco, você leva a tua panela, e a gente troca e vai para casa com coisas sortidas, né? Muito bem. Aqui, por exemplo, foi muito brasileiro. Esse formato é ancestral brasileiro, não é um formato europeu, não é um formato americano. E isso é Brasil profundo, né? Esse senso de troca. E eu acho que a gente tem que se apropriar ainda mais, que nós não estamos disputando nada, nós estamos trocando as coisas que nós temos para trocar com os outros. Muito bem. Eu estranhei que muito pouca gente ficou ligada nessa imagem, mas eu fiquei. Vejam, esse labirinto é uma prisão. Esses caras estão condenados à morte. Não tem porta de entrada, não tem porta de saída, não tem fio de Ariadne. O centro é vazio, não tem minotauro. O Dédalo não sei onde foi parar. Então, esta imagem é muito poderosa, porque esse labirinto é a falência do arquétipo do masculino, segundo me parece. Então, rapidamente, o patriarcado surgiu no Oriente Médio, nas grandes civilizações da Babilônia, do Egito, da Mesopotâmia, etc., há uns 4.000, 3.500 anos. Quando, né, na formação da cidade, certos homens começaram a perceber que eles tinham poder, e que o poder embriaga, o poder é maravilhoso,
E o primeiro objeto do poder foram as mulheres, porque os homens têm medo da potência feminina, sempre tiveram. Então, o patriarcado, o que ele fez? Ele dominou as mulheres, mas as mulheres não foram descaracterizadas. É uma questão de libertação, é uma questão política, de luta que está acontecendo. Vocês, mulheres, são as mulheres que sempre foram. Nós não. Nós ficamos descaracterizados. Porque o principal vítima do patriarcado foram os homens. Porque nós ficamos com metade do arquétipo do masculino. A outra metade nos foi sequestrada. Eu reivindico a minha metade do arquétipo do masculino. E quando eu digo isso, eu não estou mais pensando em ânima, em ânimos, em porção feminina, porção mulher. Eu digo assim, o que o patriarcado usurpou dos homens? A delicadeza, a capacidade de ser gentil, a capacidade de ser doce, a capacidade de ser empático, de saber cuidar de um bebê, de saber cuidar de flores e de estética e de embelezamento, e de educar a criança com amor e não com autoridade paterna. Esses traços são do arquétipo masculino, mas ele ficou sequestrado. Portanto, eu não vou dizer é a nossa a parte feminina, não é feminina. Se eu quiser me vestir de mulher, isso faz parte do arquétipo masculino. O arquétipo masculino é maravilhoso, mas o patriarcado tirou um lado e esvaziou esse lado. Então, o labirinto do falo é que esse poder enorme patriarcal de guerreiros, de homens construtores de império, esse poder, ele deu nisso aqui. É o labirinto. O título foi muito feliz, porque não tem saída. Mas eu diria o seguinte, no Moitaranda eu vou pedir para a Ana Maria contar um pouco mitologicamente, porque eu não sou bom nisso. Mas eu diria o seguinte, vejam, isso daí é imaginação. O que nós temos que fazer é invocar a renovação do arquétipo masculino. O que é arquétipo? Se eu não conseguir explicar para o meu neto Benjamin, de 12 anos, o que é arquétipo, eu não entendi nada. Mas eu expliquei e ele entendeu. Eu falei, Benjamin... Ele falou, vovô, o que vocês ficam falando aí? Inconsciente eu já sei o que é. Símbolo eu já sei o que é. Sonho eu sei, mas arquétipo eu não sei. Eu falei, ó, arquétipo é um aplicativo que ordena a nossa imaginação. Ele falou, eu falei, é mesmo, porque quando a imaginação fica desordenada, uma hora você está pensando em amor, outra hora você está pensando em destruição, uma hora você gosta de você, uma hora você se odeia, depois você imagina que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Então, é um estado patológico, mas, vamos dizer, a função dos arquétipos é organizar núcleos de emoção, ou núcleos de ação, ou núcleos imaginativos. Então, o arquétipo do herói organiza a ação guerreira, a ação heróica, né? O arquétipo materno organiza o comportamento materno, os sentimentos maternos. E o Jung dizia, o arquétipo ele é indefinível, ele faz parte da natureza e ele é a parte visual do instinto. Lembram? O polo infravermelho e o polo ultravioleta. Então, arquétipo é um organizador de imaginação. Aqui está desorganizado. Agora, eu fiquei com tanta raiva do que aconteceu com o arquétipo que eu comecei a culpar o arquétipo. O arquétipo nos traiu, o arquétipo faliu. Não, não é assim. Nós, homens, é que extraímos do arquétipo aquilo que interessava ao poder masculino. E o resto está lá adormecido à espera. Mas como nós vimos aqui lindamente, há homens novos, há homens que não perderam essa outra metade do arquétipo. Então, só para repetir, a empatia, Saulo, ela não está perdida, ela é masculina, não vou dizer se é teu lado feminino, é tua ânima, eu não preciso falar ânima. Eu digo, é um aspecto masculino que ficou enterrado durante 3.500 anos. E agora está na hora de despertar. Como que eu desperto? Eu me conecto com a energia arquetípica, né, Gu? Eu invoco o arquétipo, manifeste-se.
como uma divindade, né, que eu vou honrar, eu vou prestar sacrifícios e homenagens, porque eu quero de volta. Onde que ficou essa metade? Essa metade ficou no além, ela ficou desmaterializada, não foi encarnada. Há exceções, evidente. Os poetas sempre existiram, graças a Deus, né? Sempre houve homens que eram capazes de amar. Pode até haver uma estatística histórica, porque é uma minoria, e hoje nós precisamos de homens, e há muitos aqui, que queiram conscientemente encarnar algo que é do masculino. Não é para feminilizar o masculino. Não sei se a Júlia concorda comigo, se o Lourenço concorda comigo, mas como aqui é uma troca, eu queria trocar essa mercadoria minha. Então, o patriarcado ele afetou negativamente os homens e as mulheres, mas de maneira diferente. Não descaracterizou as mulheres, dominou, escravizou, botou burca, né, mandou para a fogueira, fez tudo isso, mas não descaracterizou. Mas nós, vejam, como é que eu... Ai, metade de mim, ai, metade... Como é que é? Metade amputada de mim. Né? É uma metade amputada. E eu acho que cada um de nós aqui, especialmente porque o Jung era a favor, embora ele ia dizer que isso é ânima, mas o Jung dizia, vocês não precisam usar nenhum conceito meu, usa aquilo que serve. Eu pensei assim, para mim era importante, mas não, isso daí não é um dogma, não é a Bíblia Jung, não existe Bíblia junguiana. Então eu me dou o direito de seguir por esse caminho, porque é o que eu vejo empiricamente. Eu não vejo ânima empiricamente. Olha, o que eu trabalhei ânima, mas eu falei, o que adiantou tudo isso que eu trabalhei? O buraco estava em outro lugar. E eu, com 80 anos, fico feliz de ver os meus amigos, os meus companheiros, Gustavo, companheiro de luta de tanto tempo, Tito, Rui, Calia, Álvaro, todos. Nós todos estamos indo nesse caminho. Eu só queria acender uma luz e deixar muito consciente. É o resgate do masculino que foi amputado de nós. Ponto. É isso. E aparece, se você conscientemente entende isso, você liberta isso que ficou no Hades. Não dava para ser vivido. Né? Então, o arquétipo é uma palavra... Até o Benjamin gostou quando eu falei que era um aplicativo para organizar a cabeça. Ele achou ótimo. Agora, o próprio Jung nunca fez uma lista dos arquétipos. Por que ele não fez? Como muitos teóricos fariam, não, tem o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do self, o arquétipo... São 33. Ah, mas a Marie-Louise von Franz descobriu mais um, é 34. É 35. Daí vamos reformar a lista. Não é... Ainda bem que ele não fez, porque seria uma idiotice fazer isso. Né? Mas ele jogava para nós, os discípulos, né, a ideia de arquétipo e deixava a gente se rebolar. E tem muito mau uso, tem abuso do termo arquétipo, né? Esse arquétipo está ativado, não está ativado. Então, eu prefiro simplificar as coisas. Né? A psicologia arquetípica, e temos aqui um grande representante dela, resgatou a função epistemológica, está correto? Da perspectiva arquetípica, ela te mostra o real pela porta dos fundos, por assim dizer. Né? Então, eu vou voltar para aquele labirinto, que eu acho que é uma imagem muito expressiva disso que eu estou falando, e eu me inspirei um pouco na imagem. Mas hoje, ou ontem, já não me lembro, me veio, porque agora se preparem, depois de uma idade as coisas vêm na cabeça. Não é a gente, não sou eu, veio. Sabe o que veio? Eu pegava aí a minha turminha dos meninos, mas as meninas também, e a gente ia desmontar tijolo por tijolo e fazer uma mandala. Está ali a estrutura da mandala, vocês estão vendo, tem o centro, tem os círculos concêntricos, mas eu faria uma porta de entrada e uma porta de saída. E a mandala seria, assim, exagerando, a ressurreição do arquétipo do masculino, ordenado como a mandala, porque a mandala, como arquétipo, é um ordenador do inconsciente. Devemos isso ao Jung e à querida Nise da Silveira. Bem, eu estou acabando. Não. Eu acho que as ideias básicas que eu queria dizer eram essas.
você acha?